minha turma, tô na área, mais um programa inédito começando agora. Eu tendo hoje como meu cenário a nossa UENF. Eu começo aqui mostrando essa obra de arte maravilhosa. Para quem não sabe, isso é um apito, mas uma obra tendo a assinatura do maravilhoso Niemeyer. Então a gente começa aqui na UENF hoje fazendo o meu programa, a nossa grande universidade que tem muito projeto legal, muito profissional bom sai da nossa UENF, tá? Um beijo para todos os queridos da UENF. Show! Olha, o programa está demais. Hoje nós temos a Dani e a Clara. Vamos ver quem é que vai desenrolar bem as regiões Sul e Centro-Oeste nos dois últimos blocos do reality. Então, fosse vocês, eu não perderia de forma alguma o programa da semana, que está muito bacana mesmo, tá joia? A gente começa agora em uma unidade Wizard, um dos maiores centros de ensino do nosso país. Roda! Começa o programa muito bem dessa semana, aqui na unidade Wizard da Saldanha Marim. Só para vocês saberem precisamente onde estou, do lado de lá da rua é o Teatro Municipal Trianon. Aí viro para cá e estou na nossa unidade Wizard. Saldanha Marinho 223 é o endereço da nossa Wizard aqui. Nós temos muita coisa para falar para vocês e principalmente saber a importância de falar mais de um idioma. E venha para melhor, seja Wizard, seja UOL. A metodologia da Wizard foi desenvolvida para ajudar o aluno a se comunicar desde o início, mesmo que nunca tenha estudado outro idioma. As aulas priorizam situações do dia a dia, com foco em conversação, vocabulário útil e prática constante. Com materiais utilizados, tecnologia integrada e professores qualificados, o Wizard oferece aprendizado eficiente, com resultados visíveis em muito pouco tempo. Estamos aqui na Wizard Unidade Saldanha Marim e vamos conhecer um pouquinho desse centro de idiomas que é referência no país. E aí, dona Fernanda? Como vai, senhora? Tu tá bonita, minha. O frio é bom de deixar gente mais elegante, não é? Aqui, amei essa unidade aqui da Saldanha Marim. Gente, que unidade linda. Galerinha animada, hein? São. E, olha, eles são terríveis. Adolescente, né? Pois é. Eles são super animados. Você tem que ver o pessoal das 6 horas. Às 6 horas o pessoal fica aqui. Não, a gente entrou na sala, o pessoal vê umas imagens daqui a pouco, a gente entrou na sala. A galera ficou empolvorosa. Falei, eu gosto assim. Tudo que é diferente eles gostam. Eu gosto. Aqui, vamos dar um spoilerzinho. Estamos preparando um Halloween daquele especial. Estamos. Tá vindo aí. Vai vir um Halloween pra parar a cidade. Então espera que eu vou reunir com a Fernanda, a equipe nossa, pra gente fazer, ó, o Dia das Bruxas da Wizard ficar na história da cidade, não é, Fê? Vai voltar a ser aquele Halloween que a gente sempre teve aqui na cidade, que parava a cidade Hallowizard. Hallowizard. É verdade. E aí, a gente agora vai preparar um especial, junto com o Fábio. Spoiler do que vem em outubro pra vocês, tá? Fê, diz uma coisa. Eu vou falando da Wizard de modo geral, mas já que eu tô aqui na Saldanha Marim, queria que você falasse um pouquinho pra mim. Os tipos de aulas que nós temos aqui no Wizard, as aulas são presenciais, online ou híbridas? Então, Fábio, nós temos todos os tipos de aula aqui. As três? Isso. Nós temos ela presencial, nós temos ela online e nós temos ela híbrida para aquele aluno que está passando por algum problema de locomoção, por algum aluno que está com alguma coisa. A gente tem como adaptar. Como você pode ver, todas as salas têm um computador. Verdade. Então, a gente pode colocar o aluno fazendo a aula também no computador e aí o professor presencial em sala e o aluno que é presencial, mas momentaneamente está precisando estar de casa ou de algum outro local. Então, isso basta conversar com a coordenação vai ajeitar a situação para a gente resolver. Só entrar em contato para ajeitar tudo certinho. Isso. Mas as modalidades que nós temos são presenciais e online. Beleza. Existe diferença de conteúdo entre as aulas presenciais e online? Não. O conteúdo é o mesmo, o aprendizado é o mesmo. Sabe que isso é uma dúvida muito corriqueira? Não. Inclusive, as nossas aulas online, elas são ao vivo.
não é aula gravada, elas são aulas ao vivo, e aí o professor vai fazer o mesmo conteúdo do material didático que ele dá presencial dentro de sala. A duração de ambas é a mesma? Mesma coisa, 1 hora de aula, 2 vezes na semana ou 2 horas no único dia. E as turmas, os horários flexíveis, existe alguma opção de aula particular? Existe. A gente tem como montar, né, dentro do que você precisa, da tua necessidade, a gente pode montar uma aula mais acelerada, ou seja, você fazer mais de 2 horas por semana. Você pode, de repente, você está num momento, por exemplo, eu tenho muito caso de idoso, que às vezes ele precisa fazer mobilidade menos. no horário. E ele precisa fazer menos. Então, uma semana ele vai fazer 1 hora, porque aquela semana ele não está muito bem, ou porque está com algum compromisso. Na outra semana ele vai fazer 3, 4 horas. Existem pessoas da melhor idade fazendo inglês, cara? Muito! Eu tenho uma turma Eu queria saber se de você, eu acho o máximo, Eu cara. tenho uma turma aqui que tem 2, que são assim, são minhas paixões. São seus fofos. Eu digo assim, que eu sou apaixonada por todo mundo. Mas criança pequena e melhor idade ganha meu Ganha o coração. Ganha o coração. meu Verdade, eles são muito fofos, né? Eles são maravilhosos. Verdade. Maravilhosos. Fê, é possível, isso aí é bem interessante para vocês que estão em dúvida para fazer algum idioma, tá? É possível trocar de mobilidade, por exemplo, online para presencial ao longo do curso? Vai, corta aí. Modalidade. Falei o quê? Mobilidade. Tá ótimo. Bom é isso, ter amigo. Não, agora eu sei que eu ter posso amigo fazer é bom, isso. é isso, eu falei isso mesmo. Entendeu? Antes eu não sabia que eu podia fazer. Tem que fazer sempre. Vai. Fê, essa é bem importante, acho que para vocês também. É possível trocar de modalidade, por exemplo, online passar para presencial ao longo do curso? Pode, Fábio, não tem problema nenhum, porque exatamente por ser a mesma aula online e presencial, então você não vai ter nenhum prejuízo, nem saindo do online indo para o presencial e nem saindo do presencial indo para o online. E a metodologia é a mesma para todas as modalidades? Para todas as modalidades é a mesma metodologia. O que vai mudar é a metodologia do presencial em turma, que é o Connection, que nós já falamos na Nós mostramos, está no YouTube, quem quiser ver. Isso aí. O Connections, que é onde o Fabinho gravou, né? Que é aquela turma que estão todos os alunos dentro de sala. Para a modalidade Interactive, que é com tablet, que também Fabinho gravou. Então tem essas imagens aí que o Juliano está colocando aí agora, por favor, Ju. Coloque para você ver o pessoal em ação aqui no Wizard, por favor, tá? E tá aí aí, na tela. as duas modalidades só vai mudar a maneira de dar aula. Sim. Mas a metodologia é a mesma, o material didático é o mesmo e o ensino é o mesmo. Muito importante. E quem são os professores das aulas online? Eles são os mesmos da aula presencial? São. E é importante falar... Bacana isso. É importante falar, Fábio, que a nossa aula online, ela é ao vivo. Então, ou seja, você está de casa, do seu trabalho, de onde seja, e o professor está aqui na escola. Não, e até aquele lance, Fê, do entrosamento do aluno-professor. Isso é muito importante para que tenha evolução mais rápida. Para dúvidas. Entendeu? Isso. Você precisa tirar uma dúvida. Imagina você tirar uma dúvida com uma aula gravada. Então, não as tem aulas condição. são ao vivo. Muito bacana. O Wizard é uau mesmo, sai na frente. Fê, se eu precisar faltar, por exemplo, Aconteça algum problema, enfim. posso repor a aula? Como é que funciona esse lance Em cada modalidade. Então, vamos lá. Na modalidade Connections, todas elas você pode faltar, não tem problema. Na modalidade Connections, que é a da turma em sequência, o que vai acontecer? Você vai faltar. Quando você voltar para a escola, você vai procurar coordenação e vai marcar sua aula de reposição. Por que precisa fazer uma reposição? A cada aula nossa, você vai fazer mais ou menos 160 frases. Entendi. Então, você precisa repor aquele conteúdo, Claro. Entendeu? Então, assim, o que vai acontecer? Você vai ter a aula de reposição para você fazer na turma Connections. No Interactive, que é o do tablet, como é que vai funcionar? A tua próxima aula vai ser da onde parou. Entendi. E você tem um limite de falta em cada modalidade. Entendi. Você tem um limite tanto de falta na modalidade Connections quanto na modalidade Interactive. Mas não tem problema, faltando, eu terei reposição. Você vai fazer reposição. Muito legal. Essa reposição, ela tem um custo, mas é um custo bem acessível. Bem baixo. Por quê? Porque o professor vai estar disponível só para você. Então, personalizado mesmo. É personalizado. A aula de reposição é personalizado. Você e o professor. O Wizard de personalité, tá vendo para vocês como é que é o esquema?
Quantas aulas para adolescentes e crianças? Existe alguma diferença? Não, as aulas, todas elas, nossas aulas, são 2 horas por semana. O que vai diferenciar para a criança é a maneira de dar aula. Sim. Tá? Então você vai ver que a sala da criança é uma sala lúdica. Mais lúdica, sim. A gente não tem, por exemplo, criança, quando eles estão na série Tots e Little Kids, eles não têm... Tots e Little Kids, quantos de anos? 4 a 7, 8 anos. Ok. Então, de 4 a 7 a 8 anos, eles não têm exercício para fazer em casa, porque eles já estão naquela fase que eles estão começando a se alfabetizar. Sim. É muita coisa na cabeça E começa deles. a partir daí começa a vir o interesse também. Exatamente. Então, assim, a gente não tem, nessas 2 séries, nós não temos o exercício dele para casa. Tudo dele vai ser aqui na escola. Existe aulas específicas para crianças de acordo com a idade, faixa etária? Tem alguma Então, coisa? a gente divide, como eu estava falando agora, a gente divide as séries. Né? Como é que é feito isso? Então, a série Tots, que é a criança de 4 até 7 anos. É bem novinha mesmo. Isso, é aquela série que a criança tá pequena ainda, né? Tá. 4 anos, que é super interessante. Às vezes o pai fica assim, será que eu boto meu filho agora para fazer inglês? Ele ainda não está alfabetizado. É a melhor fase para se colocar até a criança. porque a mente está bem fresquinha, assimila tudo muito Isso mais aí. rápido, né? Então, é a melhor fase para você colocar a criança para começar a aprender se ela já demonstra um interesse. Então, a gente tem a fase Tots, depois nós temos a fase Little Kids, que eles também ainda não estão alfabetizados 100%. Aí já é quantos anos? Eles estão ali numa faixa de 7 a 9 anos. Tá, mais avançado um pouquinho. Isso. Tá. E aí nós temos o Kids, aí esse... Já são os adolescentes. Não, ainda não. Eles são aqueles pré-adolescentes, que eles já estão naquela... Essa turminha alvoroçada essa aqui é o aqui. teens. Isso aqui é um teens. Nossa senhora, que maravilha. Essa fase é o teens. Agora, Fê, a metodologia, isso é bem importante para você. A metodologia lúdica é para adaptada à idade de cada criança? Sim, adaptada à idade de cada criança. Exatamente para que não tenha nenhum prejuízo no aprendizado e não force a barra também. Então a criança vai aprender de uma maneira natural, né? Bem gostosa, bem fácil. Exato. E vai aprender. Vai assimilar mais fácil. Exato. Agora, diz uma coisa, quanto à alfabetização de um novo idioma para crianças ainda que estão aprendendo a ler, é mais complicado aqui no Wizard ou é mais tranquilo? Então, eu digo, Fábio, que eu acho super tranquilo. Por quê? Porque as crianças aqui eles estão aprendendo... Para ela tudo é super tranquilo, Não. porque ela é muito rápida, menina. Não, mas é verdade. Por quê? Eles estão aprendendo de uma maneira natural. Sim. Você, quando é criança, que você está começando a falar, você vira e fala, mamãe, eu sabo. Aí a sua mãe fala, filho, não é eu sabo, é eu sei. Mas ela te diz o porquê do seu eu sei e não eu sabo. Não, filho, porque o eu sabo, o verbo está conjugado. Não assimila, bicho. Ela só te fala, filho, não é eu sabo, é eu sei. E é assim que funciona na Wizard. No inglês. Entendeu? Então a gente tem uma metodologia com PNL, então uma metodologia com neurolinguística, uma metodologia lúdica. Acompanhado com um profissional mesmo, né? Exatamente, para que a criança possa realmente se desenvolver. E as atividades tem para fazer em casa com os pais? Nos pequenininhos, não. Todas as atividades são feitas na escola. Na escola. Para os kids em diante, aí sim a gente tem. E que não precisa do pai, tá? A criança já vai saber como que ela tem que fazer. Com o auxílio do professor. Com o auxílio do professor. O professor na sala vai explicar como que faz. Vai usar a caneta. A caneta ajuda e faz parte do exercício. Incrível, a caneta é incrível. Isso aí, a gente viu na outra... Gente, eu tô em love com aquela caneta. Se a caneta que escrevesse, meu Deus do céu. Aí seria um... Rapaz do céu. Gente, a caneta... Aliás, o sistema de ensino da Wizard cada vez mais vem avançando e vem fazendo desse centro de idiomas realmente um dos mais completos, se não o mais completo de todo o país. Agora, Fê, existe algum aplicativo, plataforma complementar para ajudar a praticar? Tem. Nas crianças nós temos o WizMe. WizMe. Isso. E o WizCity, que eles são todos trabalhados para brincadeiras de crianças. WizMe e WizCity. Isso. Que junto com a metodologia da Wizard e para os adolescentes e para os adultos, o WizMe. O WizCity, ele é mais uma parte de joguinhos, de coisas mais lúdicas para que a criança tenha interesse. Então, e o WizMe, ele tem tudo. Então, assim, Mais completo. É mais completo.
Existem pais que Fica com assim, meu Deus, eu vou deixar meu filhinho, aquela coisinha presa, vou deixar no centro de idioma. Tem como os pais acompanhar o progresso dos filhos dentro do centro de idiomas? Tem. A gente tem tanto avaliação através do report card, que é o boletim. Então, os pais recebem esses boletins. E o que a gente faz para aquele pai? Porque, às vezes, você pega um pai que vira e fala assim, pega uma criança que está fazendo 1 ano de inglês, deixa eu ver se está funcionando o teu inglês. Me diz aí o que ele está falando. Aí joga numa CNN, já teve. Eu estou falando isso porque foi um caso É mesmo? real, tá? Você já presenciou isso? Não, o pai chegou, porque eu botei meu filho para ver a CNN e ele não soube traduzir. Eu falei, pai, seu filho é uma criança. Vamos acompanhar vamos devagar, né? Então, assim, o que a gente faz para que esses pais vejam a evolução da criança? Toda aula a gente faz vídeo do conteúdo que foi em aula. Que é produzido. E aí eles estão vendo a evolução. Fora que, tipo assim, as crianças chegam em casa e aí estão falando alguma coisa. Mãe, olha o que eu aprendi hoje. Geralmente aí, acontece isso. Entendeu? Então eles vêm além do report card, que é o boletim da escola. E outra coisa agora, vou falar para os adultos, que eu sei que essa dúvida eles vão ter. Existe turma para adultos iniciantes com horários flexíveis também? Sim, na metodologia, na modalidade interactive. Você escolhe o seu dia e o seu horário para estudar, você não fica preso. Legal isso. E é possível fazer aula individual ou em pequenos grupos também? Sim, nós temos o VIP, que é o nosso individual. Quantas pessoas? O VIP é individual. Personalité mesmo? Isso aí. Só você e o aluno, tá? E você tem o executive, que pode ser um grupo menor. Um grupo de 2 até 7 pessoas. Acho interessante até o executive. Por quê? Troca de informações, entendeu? Acho isso muito legal. Sim, e às vezes o que acontece? A gente tem algumas empresas que querem fazer um curso para os seus funcionários só no mesmo dia, no mesmo horário, só eles, e aí a gente chama o executive. Ó, lembrei de você esses dias, eu estava num determinado lugar aí. Aí o cardápio do lugar era mais de um idioma. Gente, lembrei muito de você na hora. Pode te ligar. Fofoca, a gente vai ter que fazer com ela. Tem que fazer uma fofoquinha com você. Aí eu pensei, moço, esse tinha nome de prato, Fernanda, que eu não sabia traduzir. Tinha coisa que é um nome mais técnico, eu não sabia. Aí o cara, quem é que faz inglês aí? Eu falei, quem quer fazer o wizard aí? Não é? É o executivo. Exatamente. Não é? Porque você pode tanto ter ele uma turma, porque às vezes as pessoas têm assim, um problema de horário. E aí tem que ser um horário certo para todos eles. E às vezes a turma que a gente abre, no geral, não atende. Então a gente monta o executive. E o rendimento da aula presencial é o mesmo da online? É o mesmo. Você tem certeza? Absoluta. O que acontece, Fábio? A diferença do online para o presencial. Sei lá, acho que online a pessoa fica meio dispersa. Não, por quê? Porque exatamente como é um professor ao vivo, ela não tem como ficar dispersa. Se ficar dispersa, aí vai ser chamada a atenção. Entendeu? Entendi. Ele vai interagir com o professor numa sala particular, porque como é um ambiente virtual, a gente tem um ambiente que estão todos ao mesmo tempo e depois ele vai fazer uma interação com o professor. Então a gente tem essa. E o que acontece? A diferença de um para o outro, os dois você precisa se dedicar. Claro. Só que a gente sabe, nós somos acostumados ao online, a gente dá uma relaxada. Exatamente, por isso que Entendeu? eu perguntei do rendimento. Mas aí o que acontece? Por isso que a coordenação está sempre fazendo o acompanhamento. Porque a gente vai ver como é que está a sua situação, como é que está o teu dia a dia, para a gente poder ver. Entendi. Outra pergunta que é bem importante. Existe certificado para quem troca de módulo? Sim. A cada módulo que a gente tem um módulo, vamos botar para poder todo mundo entender, um módulo iniciante, um módulo intermediário e um módulo avançado. Certo. Então você passou do livro 2 e do livro 4, que são 2 anos de curso, você recebe o certificado. Já está mais avançado, realmente. Já está mais avançado. Você recebe o certificado do iniciante indo para o intermediário. Tá. Então você recebe o certificado do iniciante. Do módulo 4, do módulo 6 e 8, você vai receber o certificado intermediário. E no módulo 10 e 12, você vai receber o certificado avançado. Então, o aluno tem um suporte individualizado também, caso ele tenha algum tipo de dificuldade. Sim, que são aquelas aulas de reforço. Que a gente falou lá. Isso aí. A coordenação, Fábio, ela tá o tempo inteiro
entendendo o que está acontecendo com cada turma. O coordenador, ele entra para dar aula, ele entra para assistir a aula, então ele está acompanhando, e fora o próprio professor, Claro. que a gente tem uma reunião toda semana, os professores têm reunião com os coordenadores para falar sobre o desempenho das E suas até turmas. mesmo da convivência que eles têm com o aluno dentro da sala de aula, eles Sim. começam a ver o rendimento, Sim, como é que é sim. aquele aluno que lida com aquele determinado idioma, né? Fê, eu queria conversar mais com você, porque a gente tem um programa inteiro para tocar pela frente, mas aqui a gente sabe que é um centro de idiomas. Então não tem só inglês, temos outros idiomas, o espanhol. Francês, italiano, alemão, chinês e português para estrangeiros. Agora me diz, fora o inglês que a gente Sabe que é o mais procurado? e o espanhol, por ser um idioma muito próximo ao nosso, mais fácil o aprendizado, desses outros que você me disse aí agora, qual tem sido mais procurado para eu poder me surpreender aqui agora? O francês Jura? e o italiano. Gente, francês eu acho tão difícil. E não é. Não é. Não é que seja Merci fácil. beaucoup. Olha, eu vou te dizer que de todos esses idiomas que a gente tem aqui, pra mim, tá, Fernanda, o mais difícil é o chinês. Imaginei. Chinês, Imaginei. Agora, quem fala inglês, ele consegue falar alemão numa boa. Só lógico que tem as suas características, mas ele consegue falar alemão de boa. Quem fala o francês, ele tem um pouco do inglês. Lógico que respeitando a sua individualidade. Sim. Mas quem consegue falar... E o italiano e o espanhol... Eles são bem muito próximos, parecidos, né? né? Lógico, sempre Muda a respeitando, pronúncia, sim, muda algumas coisas respeitando as de- palavras, exatamente, as coisas. exatamente. Então, assim, pra mim hoje, se você me perguntar, Fê, qual é o idioma mais complicado dentro da... É o chinês. É o chinês. Acredito que E seja. que mesmo assim, eu vou te dizer que eu tenho muito aluno de chinês. Você tá falando sério, Fernanda? Seríssimo. Inclusive, eu vou marcar com você. Ah, porque eu quero marcar pra uma aula gente de chinês, fazer- cara. Aham. Não, eu tô É meu pensando... sonho, eu queria falar com você, ô Fê, eu queria marcar uma aula com a galera em francês, queria marcar com a aula em Isso. idiomas pra gente poder conhecer. Isso aí. Eu pensei Entendeu? da gente fazer... Trazer experiência pro público. Exato. Eu pensei da gente pegar e gravar algumas aulas do italiano, do chinês, do Eu alemão. acho isso ótimo, porque a gente vai poder botar um translate embaixo e deixar a E galera... joga a canetinha. joga a caneta, isso aí. A caneta vai ajudar. Ó, pessoal, vocês que não sabem, o vencedor ou a vencedora do reality desse ano vai ganhar uma bolsa aqui na Wizard para fazer o curso que melhor interessar. Vai que um doidão que tá cozinhando comigo que quer fazer chinês. A gente não sabe, Né? Não é? Não é? Com interesse de cada um. Mas então, trabalhe com afinco. O que você viu até agora dessa primeira fase? Que você vai estar comigo na repescagem e na segunda fase. O que você viu dessa primeira? Eu tô na maior expectativa. Tá. Tô. Cada vez que o Fábio posta lá, hoje é o tal prato. Eu falo, nossa! Não, eu fico na fofoca com ela só no WhatsApp. E aí, Fábio, como é que tá? Eu falei, ó, o sal ficou complicado aí. o outro. Não, o Cabo Frio tá aqui dentro. Mas todos os tem que falar. Não é? Mas aí, a expectativa tá alta? Tá, altíssima. Eu tô esperando o máximo dessa galera aí. Depois eu vou te contar, quando desligar a câmera, quais são as próximas regiões da segunda fase, tá? Vou te contar. E eu quero que me surpreendam, hein? Porque eu gosto de coisa boa. Adélia, se prepara que sua alfabete vai estar com você na repescagem na segunda fase e Fernanda vai estar comigo na final, com toda certeza, para elegermos o campeão dessa 7ª edição. Se Deus quiser, Obrigado vamos estar por lá. tudo, tá, Obrigada meu amor? a você. Vamos Fábio, sempre deixa eu aqui. só te falar Fala, uma paixão. coisa que a gente tem novidade. Novidade agora, primeira mão. Uau! Isso. Nós estamos trocando de lugar na nossa unidade de Goitacazes. Mesmo? Então, nós conseguimos um ponto maravilhoso. Aonde, mais ou menos? No início de Goitacazes. Mas lá no início? Isso, no início, Chegando logo pra depois que cidade. passa a praça de Goitacazes, né? pracinha principal. Passou a pracinha de Goitacazes, logo depois ali. E o melhor de tudo, instalações novíssimas, o prédio é novinho, todo de Aqui, vidro. mês que vem tô lá em Goitacazes. Então, Fechou? a gente tem aí 1 mês e meio, mais ou menos, entre Então eu espero. obra e Então eu tudo. espero ficar pronto para poder fazer lançamento em Isso aí. primeiríssima. Então, galera de Goitacazes, está chegando uma nova Se Wizard prepara. para vocês. Seja o Wizard, seja o Uau, tá? Ficou essa dica incrível. E eu tenho mais uma coisinha para falar para vocês. Antes de terminar esse primeiro bloco do programa. Voltei para dar uma dica para vocês muito bacana. Vocês veem no reality que eu uso várias camisas polos com os meus patrocinadores. Uma tá assinada pela Secal, outra tá pela Wizard, outra tá pela Golf Republic. Inclusive, todas as camisas que eu uso são da Golf Republic que meus parceiros bordam com suas logos. Então é uma boa ideia para você também que quiser bordar uma camisa, ter uma camisa da Golf Republic. Mas se você quiser usar uma camisa de tecido elegante, a Golf com certeza vai
ter as melhores para você, com o melhor custo-benefício. Imagina você querer comprar inúmeras camisas polos e pagar bem pouco. É na Golf República. Você não sabe onde fica a Golf? Vou terminar esse blog com esse vídeo aí agora, mostrando a localização e o conceito da nossa franquia Campos. Golf República, QR Code na tela. Você sabe como chegar na Golf? Nossa loja está localizada no centro de compras da Pelinca. Siga até a Cacau Show e vire à esquerda. Em seguida, siga o corredor, passando pela praça de alimentação. Você finalmente chegou na Golf Republic. Somos referência em moda masculina. Vem pra Golf.